Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E no programa de hoje nós vamos falar com a psiquiatra Mary Miranda, que vai trazer um tema muito interessante, transtorno bipolar. Tanta gente tem, mas na verdade muitas vezes é mal diagnosticado, não é verdade, Mary? Olha, as dificuldades diagnósticas no transtorno bipolar são muito intensas. Na verdade, nós temos vários problemas relacionados a essa questão. Os pacientes com transtorno bipolar têm uma alta prevalência na população geral, quer dizer, o número de pessoas que sofrem desse tipo de distúrbio é muito alto. Muitas vezes esses distúrbios são melhor diagnosticados quando eles são de grave intensidade, são sintomas muito intensos, mas na medida em que você vai pegando pessoas com sintomas mais leves, mais discretos, o diagnóstico fica muito mais difícil. Então vamos começar falando sobre isso, né? O que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma questão muito complicada, na verdade, não é tão simples assim. Na verdade, nós estamos falando de um transtorno em que ocorre tanto em homens como em mulheres, em todas as raças, sem nenhuma especificação em relação a status econômico. É um tipo de transtorno em que a pessoa tem oscilações frequentes de humor, ou seja, ela oscila períodos de depressão, tristeza, desânimo, choros frequentes e períodos em que ela fica mais ativa, agitada, elétrica, às vezes, raramente feliz, exageradamente feliz e muito mais frequentemente extremamente irritado. Então, é uma incapacidade de se manter o mesmo tônus afetivo. A pessoa está sempre, frequentemente oscilando entre uma inibição ou uma exaltação ou aceleração. Agora, existem outros sintomas que acometem essas pessoas, como, por exemplo, falta de apetite ou insônia, algumas outras coisas? Por exemplo, quais são os sintomas, né, além desses? Além dessa instabilidade do humor, você pode ter alteração de sono, normalmente é uma diminuição do número de horas de sono, as pessoas ficam mais elétricas, mais agitadas, elas podem diminuir o apetite, mas em alguns pacientes você tem aumento do apetite. Na verdade, é como se houvesse um desarranjo total do sistema que cuida das nossas emoções. Então, você tem uma hiperatividade desse sistema em alguns níveis, então, às vezes a pessoa fala muito, ela fica muito agitada, ela joga muito, ela compra muito, ela fica muito impulsiva e em outros momentos ela pode ficar extremamente inibida. Então, uma inibição para comer, ou uma inibição para falar, uma dificuldade muitas vezes para se colocar, ou às vezes uma inibição para tomar decisões na vida, gerenciar a própria existência. Agora, nós temos os dois tipos, temos o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, queria que você falasse um pouquinho, né, como é que as pessoas podem diferenciar. Infelizmente, o transtorno bipolar talvez tenha um número de pessoas que o acometem. O tipo 1 e o tipo 2 ssão os modelos mais clássicos, né? São os tipos que foram descritos ao longo do tempo. Mas, infelizmente, o transtorno bipolar, ele pertence a um longo espectro. Sim. Então, não é muito conveniente pensar em transtorno bipolar como com separações muito claras. O raciocínio é melhor, é mais interessante quando você pensa numa dimensão. Então, você pode ter pacientes que têm um transtorno muito severo, intensidade de sintomas muito graves. O transtorno bipolar tipo 1 é esse tipo de paciente. O paciente que tem fases muito claras de euforia ou de exaltação do humor. São pacientes que compram um BMW, uma Mercedes, 3 apartamentos e simplesmente daí a pouco se sentem desesperados, seja porque não precisam daquilo ou porque não vão ter condições de pagar. Então, o paciente fica muito exaltado, muito elétrico, por algumas semanas. E depois ele pode entrar num quadro de depressão muito severo e, inclusive, ficar dias, meses na cama, com muita dificuldade de se levantar de manhã, com muitas dificuldades de pegar no sono, às vezes acordando várias vezes durante a noite, perda de apetite muito importante. Então, no transtorno bipolar tipo 1, você tem oscilações muito graves e intensas de humor. Agora, esse ciclo, o ciclador rápido, no caso, pode se encaixar aí? A pessoa ter, vamos dizer, depressão e mania
em curtos períodos ou tem um tempo mínimo para a gente dizer que é tipo 1? Você pode ter esses episódios mistos, os quadros mistos são quadros muito graves, em que você tem a combinação das duas instâncias. Você tem aceleração sob um aspecto e inibição sob outro aspecto. Então, os quadros mistos, na verdade, são esses quadros muito confusos, muito bagunçados, em que o paciente muitas vezes fala rapidamente, mas o conteúdo do pensamento é persistentemente negativo, pessimista, triste. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Confira agora uma dica.